Seja bem-vinda e bem-vindo ao nosso segundo dia de dicas sobre testes psicológicos para avaliação clínica. Cabe ressaltar que hoje consta no SATEPS, Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos do Conselho Federal, 154 testes com parecer favorável ao uso pelos psicólogos e psicólogas. Não vamos falar todos esses instrumentos. E para cada construto psicológico, como inteligência, memória, atenção, traços de personalidade, existem normalmente vários testes que podem ser utilizados. Por isso, a partir de hoje, nós iremos apresentar dicas de instrumentos que nós utilizamos na nossa prática, que são importantes para demandas que muitas vezes nós, psicólogos e psicólogas, lidamos na clínica. Então, hoje nós vamos iniciar com os testes para avaliação das habilidades cognitivas, que podem ajudar em avaliações de problemas de aprendizagem, de dificuldades de desempenho no trabalho, entre outras demandas que podem surgir aí na prática clínica, até mesmo para avaliar a capacidade do teu paciente, do teu cliente, no momento em lidar com determinados recursos terapêuticos e até mesmo com determinadas abordagens psicológicas. Então a nossa primeira dica são 2 testes de inteligência. Um teste de aplicação mais tradicional, pouco conhecido, mas muito interessante, que é o TIG-NV. Um teste que tem uma avaliação psicológica da inteligência, mas também fornece uma avaliação neuropsicológica da inteligência. Tem como fundamentação a neuropsicologia e tem um público muito amplo, a partir de crianças de 10 anos até idosos de 79 anos, esse teste pode ser utilizado. Ele trabalha muito parecido com outros testes tradicionais como o R1, o G36, o G38, onde existe uma figura, onde falta uma parte dessa figura e o avaliado terá que encontrar entre as opções a figura que melhor completa o desenho ou a figura acima. É um teste que eu recomendo e é um dos poucos instrumentos de inteligência que ele possibilita essas 2 avaliações, uma avaliação psicológica e uma avaliação neuropsicológica da inteligência. A nossa segunda dica é um instrumento para avaliação infantil, que é o teste de avaliação da inteligência DFH, desenho da figura humana. Muito interessante para um público de uma faixa etária que temos poucos testes disponíveis, crianças de 5 a 10 anos de idade, e o interessante dele é que ele é um teste de inteligência que a criança não sabe, ou pelo menos não percebe, que está sendo avaliada a inteligência, pois a única atividade que ela vai fazer é desenhar uma figura humana. E de acordo com os detalhes da figura que ela coloca, há estimativas para indicadores da inteligência. Por isso é um teste interessante para avaliar crianças com demandas de problemas de aprendizagem, pois diminui a ansiedade e o comportamento ansioso da criança frente à aplicação de um teste de inteligência infantil mais tradicional. E para fechar nossas dicas de hoje, vamos apresentar um teste de atenção e um teste de memória. E o nosso teste de atenção, na realidade, é uma bateria. É a bateria de avaliação psicológica da atenção, a BPA, que tem 3 indicadores de atenção: atenção concentrada, atenção alternada e atenção dividida, e fornece um 4º indicador da atenção geral. E a BPA ela tem um público de aplicação muito amplo. Crianças a partir de 6 anos até idosos com 80 anos podem ser submetidos à BPA, a bateria de provas de atenção. Então é um instrumento que eu recomendo você ter aí no seu kit e tenho certeza que na prática clínica, em algumas demandas, em algumas situações, problemas de aprendizagem, hiperatividade, entre outros casos, você vai precisar avaliar a atenção. Por fim, a nossa dica é um excelente instrumento para avaliação da memória. Mas este instrumento não só avalia a memória, ele avalia indicadores da capacidade de planejamento, da capacidade de percepção e estruturação dos estímulos. Tem estudos sobre esse instrumento para avaliar inclusive indicadores de problemas neurológicos. Não é à toa que ele é muito utilizado por profissionais da neuropsicologia. E a nossa dica é o teste de avaliação de memória Figuras Complexas de Rey. É um teste de cópia de figuras e depois de reprodução de figuras. É um teste chamado grafomotor. E como todos os testes grafomotores, ele tem uma boa sensibilidade
para levantar a presença de alguns transtornos, de alguns indicadores neurológicos, neuropsicológicos que você precisa avaliar aí na sua prática clínica. E esse teste tem um público também muito amplo, a partir de crianças com 4 anos até idosos. E existem várias pesquisas com públicos que têm trauma crânioencefálico, que têm alguma perda, até doença degenerativa, com estudos com esse teste. Então vale a pena ter aí no nosso kit básico o teste Figuras Complexas de Rey. Estas são as dicas de hoje. Amanhã nós vamos falar dicas de instrumentos de rastreio em saúde mental e de testes de personalidade. Até lá!